Triângulo. Triângulo é um polígono formado por 3 lados e 3 ângulos internos. Os vértices de um triângulo são representados por letras maiúsculas e os lados, né, são representados por letras minúsculas. Digamos um Azinho, um Bzinho e um Czinho aqui, qualquer. A definição de um triângulo, primeiro temos que saber o que são pontos alinhados, né? 3 pontos estão alinhados se, quando nós traçarmos, digamos, uma reta aqui, eu tivesse, essa reta passasse por cima dos 3 pontos. Então, se essa reta passar por cima dos 3 pontos, é porque os 3 pontos estão alinhados, ou seja, estão na mesma linha. Então, a definição de triângulo é a seguinte, né? Se nós considerarmos 3 pontos, A, B e C, não alinhados, né? Então, chamamos de triângulo a união dos segmentos A, B, B, C e C, A, né? Então, os elementos do triângulo são o seguinte, né? Os vértices, né, são os pontos de encontro dos segmentos de reta, né? Isso daqui é um vértice, outro vértice e outro vértice. 3 vértices aqui. Vértice A, vértice B e vértice C, né? Que são o encontro das semirretas. São o encontro de 2 semirretas, né? Que formam um vértice. Segmento, né? O segmento, eu falei muito, segmento de reta nada mais é do que esse pedacinho de reta, é a distância entre um ponto e outro, né? Essa linha que fica entre um ponto e outro, né? Que liga um ponto ao outro. Isso é segmento de reta. Os lados, né? Vai ser o que? A distância entre um ponto e outro, né? Que são esses segmentos de reta, né? Formados pelos segmentos de reta. Aí no triângulo também possui o que? Os ângulos internos, né? Ângulo interno, né? É formado pelo encontro dos lados do triângulo, ou seja, esse lado com esse lado formam um ângulo aqui. Esse lado com esse lado forma um ângulo aqui. E esse lado com esse lado forma outro ângulo aqui. Então, existe também os ângulos externos a um triângulo, né? Que seria ângulo externo a um triângulo. É o ângulo formado, né, por um dos lados do triângulo com a reta suporte suplementar ao ângulo interno. Ou seja, a reta suporte seria como se eu prolongasse qualquer um dos segmentos aqui passando pelo vértice, né? Então a reta suporte, né, suplementar ao ângulo interno, ou seja, um ângulo suplementar é quando eu somo com outro ângulo e o resultado dá 180 graus. Ou seja, o ângulo suplementar do ângulo interno aqui, com essa reta, seria esse pedaço aqui. Porque vai dar, quando eu somar esse com esse daqui, vai dar 180 graus. Eu sei por quê. Porque um ângulo de 180 graus é um ângulo de meia volta. Então, para eu dar meia volta, ó, se eu pegar aqui, qualquer linha reta onde eu der meia volta aqui, é um ângulo de 180 graus ou ângulo raso, né? Então, eu poderia ver também, digamos, prolongasse aqui. Então, o ângulo suplementar a esse, né, que seria o ângulo externo, é esse pedaço aqui que eu acabei de fazer. Então, esse seria o ângulo externo a esse ângulo. Poderia vir para aqui também, né? Ó, o ângulo externo aqui a
ao vértice B seria quem? Esse pedaço aqui. Nós podemos representar o ângulo interno de um triângulo da seguinte forma. O ângulo interno do vértice A seria, a gente poderia representar pela letra do vértice e com um sinalzinho de circunflexo em cima, né? Que isso daqui é tipo a abertura, essa abertura aqui. Ou a gente poderia fazer o que? Esse ângulo A aqui é a mesma coisa que eu saí aqui de B até A e de A até C. Então seria B, A, C, com um sinalzinho também no A, né? Onde o ângulo, o sinalzinho fica sempre em cima do vértice do ângulo. Então se fosse B, o ângulo interno B, né? Então seria B com sinalzinho e seria o que? A, B, C. Se fosse o ângulo C, seria assim, o C com sinalzinho ou ACB. Bom, a gente poderia fazer o seguinte, para representar triângulo, né? A gente faria o triângulozinho e colocaria as letras do vértice. ABC é igual a quem? Ao segmento AB unido com AC unido com CA. Então seria AB, segmento é representado pela letra de cada ponto, mais o tracinho em cima, para dizer que é um segmento. Aqui representa a união. Então, AB unido com BC, unido com CA. Então, poderia vir também desse jeito aqui, anotação para definir um triângulo, né? Então, eu falei aqui dos ângulos externos e internos, né? Do triângulo. Agora vamos falar dos tipos de triângulos, né? Existem os triângulos, podem ser classificados de acordo com seus ângulos e com seus lados, né? Em relação aos lados, né? Os triângulos podem ser equilátero, isósceles e escaleno. O triângulo equilátero é um triângulo que possui 3 lados e 3 ângulos iguais, onde esses ângulos medem 60 graus. É a notação de 60 graus, né? O 60 com essa bolinha aqui em cima. Então, os 3 lados iguais. Então, isso quer dizer que esse lado é igual a esse é igual a esse. E esse ângulo aqui é de 60 graus, esse também é de 60 graus, que é equilátero, os 3 ângulos são iguais. E aqui também é de 60 graus. Ele pode ser isósceles, que o triângulo isósceles, ele possui pelo menos dois de seus lados, né, possuem medidas iguais, e o ângulo formado pelos lados que têm as medidas iguais, né, esse ângulo que é formado aqui pelos lados que possuem medidas iguais, é chamado de ângulo do vértice. E o triângulo também pode ser escaleno, isso é referente às medidas de seus lados, né? Que o triângulo escaleno é o triângulo onde todos os seus lados possuem medidas diferentes. Em relação aos seus ângulos, os triângulos podem ser retângulo, obtusângulo e acutângulo. O triângulo retângulo é o ângulo que possui um ângulo de 90 graus, né? Triângulo onde possui um ângulo de 90 graus, que é representado por esse quadradinho e um pontinho no centro, é chamado de triângulo retângulo. Esse ângulo também é conhecido como ângulo reto. Então,
Os demais ângulos do triângulo são chamados de complementares, né, cuja soma tem que ser 90 graus. E ângulos complementares, a soma de dois ângulos deve dar, se dois ângulos são complementares, a sua soma deve dar 90 graus. Então, esse ângulo somado com esse deve dar 90 graus. Então, no triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto, ou seja, de frente ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa. E os lados adjacentes, né, e oposto ao ângulo são chamados de catetos. Então, seria cateto e cateto. Então, adjacentes ao ângulo e oposto ao ângulo aqui. Então, seriam os catetos. Os ângulos aqui em relação à base. Então, o cateto adjacente é esse ângulo, é esse, e o cateto oposto é esse. O oposto quer dizer que fica de frente ao ângulo. O triângulo também pode ser obtusângulo, né? Que um triângulo obtusângulo é porque um de seus lados mede mais que 90 graus, né? Que seria esse daqui, porque se você observar o ângulo 90, ele forma um ângulo reto aqui, né? Então, aqui e aqui, né? Tipo, ele fica perpendicular, né? Ou seja, um ângulo reto seria um canto de um quadrado, podemos dizer. Então, aqui já passa. Então, aqui, como já passa, é maior do que o canto de um quadrado, então isso quer dizer que esse ângulo é maior que 90 graus. Então, quando o triângulo possui um ângulo maior que 90 graus, é chamado de acutângulo ou obtusângulo. O triângulo também pode ser acutângulo. O triângulo acutângulo é um triângulo onde cada lado desse é menor que 90 graus. Nenhum ângulo interno do triângulo cada ângulo desse aqui do triângulo é menor que 90 graus, né? Então, se os três ângulos são menores que 90 graus, é porque o triângulo é acutângulo. Ou seja, esse ângulo aqui é menor que 90, esse é menor que 90 e esse é menor que 90. Então, isso caracteriza um triângulo acutângulo. Área do triângulo, né? Então, para calcular a área do triângulo, né, nós utilizamos uma forma: base vezes altura dividido por 2. Né? Mas quem é a base e quem é a altura? A base, né, seria a parte, como se a gente pegasse o triângulo e colocasse ele em pé nesse sentido, né? Essa parte aqui ficasse no chão. Então, por isso que a gente chama de base. Então, a base seria esse comprimento daqui até aqui. A altura seria quem? A altura é a distância do ponto mais alto até o chão, né? Então, formando um ângulo de 90 graus, né? Até a base, onde forma um ângulo de 90 graus, né? Aí tem o caso também que esse triângulo poderia ser, digamos, um pouco inclinado. O triângulo poderia ser um triângulo obtusângulo. Então, calcularia, não seria essa distância desse jeito, né? Então, a altura seria essa distância aqui em linha reta, formando um ângulo de 90 graus com a base aqui. Então, a altura seria essa. No triângulo aqui obtusângulo, né, que
tipo teria mais ou menos esse formato aqui, né? A altura não seria desse jeito, né? A altura, porque aqui não formaria um ângulo 90 graus. Para formar um ângulo 90 graus, eu prolongaria a base aqui e traria essa distância em linha reta, formando um ângulo 90 graus aqui. Então, a altura seria só essa distância daqui até aqui. Isso no triângulo obtusângulo, né? A base seria essa distância aqui, né? E para calcular a área de um triângulo seria base, a área do triângulo é calculada pela fórmula área, A de área igual a B de base vezes H de altura e dividido por 2. Digamos que esse triângulo aqui possua altura igual a 20 e base igual a 25. Então, para calcular a área seria, quem é a base? 25. Então, a área seria igual a 25 vezes o H, que é a minha altura, que é 20, dividido por 2. Então, a área vai ser igual a 25 vezes 20. Eu vou fazer aqui 25 vezes 20. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. 2 vezes 5, 10. Vem 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. Soma, né? 0, 0, 5. 500. Então, a área vai ser 25 vezes 20. 500 e dividido por 2. 500 dividido por 2, né? Vamos fazer aqui. 500 dividido por 2. Dá um 2, né? 2 vezes 2 dá 4. 5 menos 4, 1. Baixo o 0. Dá um 5, né? 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Baixo o 0. Não deu para dividir, acrescenta um 0 aqui. Então, a resposta foi o quê? 250. A área desse triângulo é igual a 250. O perímetro seria o que? A soma de todos os lados, né? Digamos, se a base tem 25, aqui tem 15 e aqui mede 20. Então, o perímetro desse triângulo, eu falei para vocês que os lados do triângulo é representado por letras minúsculas. Esse A pequeno é 15, o B pequeno é 20. Não, vou deixar o B pequeno aqui, seria 25, que é da base também, né? Que é a mesma coisa que o Bzinho, né? Que é o mesmo lado. E aqui o Czinho. Então, o perímetro é a soma de todos os lados e é dado pela fórmula Azinho mais Bzinho mais Czinho. O Azinho foi 15, então P vai ser igual a 15, mais o Bzinho foi 25, mais o Czinho que foi 20, né? Azinho 15, Bzinho 25 e Czinho 20. E agora é só a gente somar, né? Perímetro vai ser igual 15 mais 25, 40, com mais 20, 60. Então o perímetro aqui seria 60, né? Como aqui eu não disse a unidade que estava, né? Deixa só os 60 mesmo. Mas se fosse em centímetros, seria 60 centímetros. Se fosse em metros, 60 metros e assim por diante.